Os torcedores que foram agredidos na Holanda já retornaram a Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chamou o ataque de antissemita premeditado. A chegada dos voos que transportaram os torcedores do Maccabi Tel Aviv foi marcada por alívio. O povo de Israel vive, disse o torcedor. Israel teme que as agressões levem a uma onda de ataques antissemitas no exterior. O Gabinete de Segurança Nacional pediu que, sempre que possível, a torcida evite exibir símbolos que identifiquem a origem israelense ou judaica e recomendou que torcedores do Maccabi Tel Aviv não participassem de um jogo de basquete na Itália nesta sexta-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que foi uma situação perigosa e inaceitável e comparou o episódio de agressão na Holanda com a violência sofrida durante a perseguição nazista no período do Holocausto. Ainda nesta sexta-feira, Israel Katz tomou posse como ministro da Defesa após a demissão do antecessor. Katz falou sobre a guerra contra os terroristas do Hamas e disse que o principal objetivo é trazer de volta os 101 reféns que estão em Gaza. No sul do Líbano, o exército israelense encontrou armamentos e um túnel que seriam usados pelo grupo terrorista Hezbollah. Segundo as forças de defesa de Israel, o local fica a 200 metros de uma base das forças de paz da ONU. Torcedores israelenses foram vítimas de um ataque na Holanda depois de um jogo de futebol. 30 ficaram feridos, mais de 60 pessoas foram presas. Líderes europeus condenaram a violência. Mais de 3.000 torcedores israelenses estavam na capital holandesa para acompanhar a partida entre o Maccabi Tel Aviv e o Ajax pela Liga Europa na noite passada. Depois do jogo, a violência se espalhou por Amsterdã e os israelenses foram atacados. 30 torcedores ficaram feridos e 5 tiveram que ser hospitalizados. Os demais precisaram ser escoltados de volta aos hotéis. Os policiais prenderam 62 pessoas. O chefe da polícia admitiu que os esforços para prevenir a violência foram em vão. Hoje, o policiamento foi reforçado e manifestações estão proibidas durante toda a semana. A prefeita de Amsterdã classificou os ataques como uma explosão de antissemitismo que não esperava ver novamente na cidade. O primeiro-ministro holandês Dick Schoof, que estava em Budapeste numa reunião da União Europeia, disse que vai punir os agressores. A noite violenta em Amsterdã foi condenada em toda a Europa. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar indignada. O chanceler alemão Olaf Scholz considerou os ataques intoleráveis. Já o presidente francês Emmanuel Macron disse que o episódio lembra um dos períodos mais vergonhosos da história, em referência ao Holocausto. Entidades ligadas à comunidade judaica no Brasil também condenaram os ataques e cobraram ações da comunidade internacional para conter a onda antissemita pelo mundo. Isso é um assunto que não é só para os judeus, é para a comunidade internacional, é para a comunidade, para a sociedade do bem, para que o discurso de ódio, o antissemitismo, o ódio ao próximo não seja propagado em qualquer lugar do mundo. A Confederação Israelita do Brasil alerta para o crescimento da violência e do discurso de ódio contra judeus. É muito importante que se haja uma conscientização em relação ao que significa o antissemitismo, que é o racismo contra os judeus, e que pode começar contra os judeus, mas no final das contas, ele é uma violência ao Estado democrático de direito que vai atingir a própria democracia como um todo e outras minorias consequentemente.